Elilza, muito obrigado, primeiro, por ter aceitado o nosso convite, né? Agradeço muito, em meu nome, em nome da DNA Sistemas. A gente vê hoje que esse tema de falando sobre o equilíbrio emocional, sobre esse turbilhão de situações que estão passando aí dentro da crise, é muito importante ser abordado, né? E nada melhor do que um especialista para estar abordando esse assunto. Boa noite, está conseguindo me ouvir direitinho? Tá perfeito, tá muito bom. Ah, Muito então tá obrigado. bom. Eu que agradeço o convite da DNA e a você também, né, em seu nome. Agradeço por poder ter sido convidada para compartilhar um pouco, já dando um spoiler de um pouco do que eu vou falar ainda. Eu sempre falo que você tem que ter um propósito e saber o valor daquilo que você faz. E nesse momento, o meu valor principal é poder ajudar as pessoas e pelo meio que for, né? Então, ter sido convidada para mim foi uma honra e uma grande possibilidade de estar podendo compartilhar e ajudar as pessoas dessa maneira. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Doutora Elilza, fala um pouquinho sobre você, sobre sua especialização, sobre seu trabalho. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Certo. Bom, como o Denis já falou, meu nome é Erilza, né? Eu sou psicóloga, sou digital cara, no interior do Rio. Sou mestre em ensino pela UF, onde eu já atuei como professora substituta e tenho especialização em saúde mental e atenção psicossocial. Atualmente eu atuo com atendimento clínico, presencial e online, que eu já fazia o atendimento online, mas agora a demanda aumentou bastante devido à situação da pandemia. E também com consultoria para escolas e empresas, através de palestras e workshops, né, dependendo de como for a demanda solicitada. Muito legal, bacana. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? E pessoal, lembrando o seguinte, a gente vai abordar alguns temas, vamos falar sobre determinados assuntos. 3 coisas que eu queria que vocês continuassem fazendo aí. Primeiro coraçãozinho, muitos coraçõezinhos. Nossa live precisa de coraçõezinhos, né? Segundo, compartilhar o máximo que vocês puderem essa live. E terceiro, o seguinte, tem pergunta, tá com algum tipo de dúvida, quer saber de algum determinado assunto? Deixa a pergunta aqui. A gente vai tentar responder durante a live. Se a gente não conseguir responder durante a live, a gente vai estar encaminhando a resposta aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Elisa, como as empresas estão relacionadas com a questão da saúde mental hoje? Esse é um ponto muito importante, porque às vezes a gente fala de saúde mental e as empresas acham assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou da área de administração, sou da área da tecnológica e saúde mental não tem nada a ver aqui. Mas pelo contrário, a saúde mental está envolvida em todos os estilos, né, de empresas. E eu costumo dizer que são 3 âmbitos principais assim que a saúde mental está envolvida, está relacionada com as empresas. Em primeiro lugar, a pessoa que administra essa empresa, ela precisa estar cuidando da sua saúde mental, precisa estar com boa saúde mental para lidar com os desafios que é administrar uma empresa, né? Não só devido à situação da pandemia, não. Dos desafios, né, comuns de se administrar uma empresa no Brasil. E então a pessoa tem que estar com bastante saúde mental para poder lidar com tudo isso. E, em segundo lugar, é importante cuidar da saúde mental da equipe. Porque se a sua equipe não está com boa saúde mental, o relacionamento interpessoal não vai ser bom, e aí o desempenho de cada um não vai ser bom, o reconhecimento do papel que cada um tem, né, do seu papel dentro da empresa, né, isso tudo está relacionado a estar com boa saúde mental. Né? O clima da empresa está relacionado a isso. Então, se não está dando certo nesse sentido, se o clima não está bom, é uma questão de saúde mental, né? E também pela manutenção da própria máquina da empresa.
os valores, os propósitos da empresa, né? Como se você definiu a missão e a visão, né? Foi por acaso? Ou você estava cuidando mesmo de coração, criando esse valor e essa missão para sua empresa, realmente intencionado em fazer aquilo, né? Isso também faz da sua saúde mental um ponto prioritário, a forma que vai trabalhar internamente dentro da empresa e no atendimento ao cliente. A gente vê empresas muito boas e que às vezes têm um atendimento péssimo. E aí são questões de saúde mental que não foram trabalhadas dentro da equipe ou da pessoa específica que deixa a desejar. E até mesmo, até muita gente acha curioso, mas na parte de receita, de administração da receita, porque se você não tem boa saúde mental de toda a empresa e do administrador principal, nem se sabe bem como utilizar o lucro, como gastar, e na questão da saúde mental ajuda nessas orientações. Não vai definir essa parte mais econômica, mas vai dar orientações que vão te ajudar a acompanhar o processo da sua empresa melhor. Então, assim, é muito importante valorizar e cuidar da saúde mental da sua equipe como um todo e pessoal também. Porque se você não está bem cuidado, não está com boa saúde mental, você vai administrar a empresa com muita dificuldade, vai ter muita angústia, vai ter muitas tensões, mais do que as que já são comuns É. das empresas, né? O Então, peso, são nesses. o peso acredito que é a questão mais do peso da função e do que se tem que fazer, eu acredito que isso fica mais pesado para se tomar uma decisão, fica mais angustiante para se tomar essa decisão quando você não tem um equilíbrio mais acertado, quando você não tem uma saúde mental bem cuidada, né? Exatamente. Entrando nisso, como primeiro, quais são assim os sintomas ou os males mais comuns assim num relacionamento empresarial, né, entre colaboradores, gestor que acarretam esse problema aí com a saúde mental? Bom, eu vou dizer o que eu sei de mais comum, porque a possibilidade de problemas são assim inúmeras, né? Mas Entendo. o que eu vejo de mais comum, como eu estava dizendo há pouco, sobre a saúde mental na questão do relacionamento interpessoal e na definição e reconhecimento do papel de cada um, eu reconhecer o meu papel e a importância desse papel, né? Tem gente que acha que faz um papel que não é importante na empresa e se desvaloriza. Isso tudo está ligado à saúde mental. E aí, quando a pessoa tem essa desvalorização pessoal e começa a não reconhecer o seu papel, não identificar o que eu faço aqui, qual que é a minha missão, ou começa a fazer de tudo e sem definição exata do que é para ser feito, ou começa a não fazer nada, porque eu não sei bem o que eu faço aqui, vai enrolando, né? Vai empurrando com a barriga, como se diz, e também não está sendo muito útil para a empresa. Isso vai gerando um estresse grande pessoalmente e profissionalmente, e acaba surgindo, é muito comum a gente ver nas empresas o burnout, que é a síndrome de excesso de trabalho, excesso de tensão, que a pessoa não consegue desligar quando vai para casa, continua trabalhando, continua tensa, e isso vai produzindo questões que vão prejudicando o profissional da pessoa a partir de uma saúde mental que não está sendo cuidada. Pô, bacana, muito legal, muito legal. A gente tem uma pergunta aqui, a Déia Rodrigues, ela colocou aqui assim: como conseguimos mostrar e ajudar os colegas a se valorizarem no trabalho? Obrigada pela pergunta, Deia. Então, essa é uma questão muito delicada, porque se você não é o chefe e pode chamar esse funcionário, vamos dizer assim, né, esse empregado, para ter uma atenção, se a sua empresa não tem um psicólogo que pode também, com quem você pode pedir apoio, né, se tiver, é o ideal, né, porque aí é uma pessoa que vai poder intervir. Mas também, enquanto colega, é importante você começar a jogar alguns questionamentos para esse colega, sabe? Para intrigá-lo e motivá-lo a buscar
esse cuidado, porque a gente não pode falar, cuida aí do seu colega, porque se é uma questão de saúde mental, você não tem que dar conta disso também. Mas Exato. eu acho que é muito bom quando você começa. Você acha que você está fazendo isso? Não pode falar se você está fazendo isso direito. Mas assim, jogar algumas questões para o seu colega que o façam refletir sobre o papel dele e valorizá-lo, mostrar que você o valoriza. Porque talvez ele não está se sentindo valorizado e ele vai se sentindo pior ainda. Então, se você tem essa possibilidade de mostrar para ele o quanto ele é valioso para você, quanto ele é um colega essencial, isso também ajuda bastante. A questão de ter equilíbrio, acredito eu, né? De você não só cobrar, mas também você, na hora que a pessoa está realmente desempenhando um papel ali com dedicação, com empenho, com afinco, você também nortear ela que ela está fazendo um bom trabalho, que ela está desempenhando a função dela de uma maneira bacana. Eu acredito que essa questão do equilíbrio, de não só cobrar, de repente, o colaborador, mas sim também, é, na hora que ele tá fazendo a coisa certa, da maneira que é para ser feita, você também chegar ali e dar uma palavra para ele de incentivo, de coleguismo, eu acho que isso ajuda muito a nortear essa questão emocional, né, dos colaboradores. Sim. O Jordano Vilela perguntou aqui o seguinte: existe uma receita para conseguir se desligar um pouco do trabalho após o expediente? Não tem uma receita. Existem algumas dicas, talvez, mas a receita, né? Porque receita é aquilo que você faz e vai dar certinho, né? Tem que ser aquela medida, naquela quantidade. Receita não. Mas, assim, o que você pode fazer, que é muito importante, tentar fechar algum ponto antes de sair do trabalho, né? Se você tem uma tarefa de 3 coisas para fazer e hoje você só vai dar conta de uma, termine essa uma. Isso é uma questão, porque aí você consegue terminar o dia, você não concluiu tudo o que era para ser feito, não sei se tá uma explicação clara, mas você conseguiu encerrar uma parte dessa tarefa. Porque aí você se sente assim, metade do dever está cumprido, você consegue ter essa satisfação de fiz algo, né? Porque algumas vezes as tarefas são bem grandes, não dá para fazer num dia só, mas tente terminar uma coisa, sabe? Para não deixar o trabalho com tudo pela metade. Isso dentro do trabalho, né? Antes de sair do trabalho. E depois de sair do trabalho, você buscar ter boas relações, boas trocas em casa, porque se você chega em casa e não consegue ter uma boa comunicação em casa, ou conversa com os colegas de trabalho ainda nos grupinhos de WhatsApp, ainda sobre trabalho. E aí você acaba não conseguindo se desligar. Então, quando o colega vem perguntar algo de trabalho, com toda a educação do mundo, se não for nada urgente também, acho que é super válido você dizer, a gente pode ver isso amanhã? Vamos deixar para ver isso depois, né? Você vê às vezes os colegas saem para um happy hour e vão falar de trabalho. O happy hour é uma ótima ideia para desligar do trabalho, mas não para falar de trabalho, ainda que seja com os colegas de trabalho. O pessoal usa muito como divã o happy hour, né? Vai falar, vai trocar ideia ali, falar sobre coisas que aconteceram durante o dia, o que está certo, o que está errado. E é uma dica muito bacana que você está falando, né? Happy hour é para falar de outra coisa, para realmente desligar a mente e a gente Sim, encerrar um ciclo e começar um outro ciclo, né? De estar ali com a família, de estar ali com os amigos, né? Bacana isso. E eu estou aprendendo muito hoje aqui, Deusa, que com o bom. que você está falando. Vai me ajudar também muito por conta dessa questão da pandemia e do trabalho home office. Eu vejo hoje que uma das grandes armadilhas do home office, principalmente para mim, que eu estou sofrendo muito para conseguir resolver esse problema, é a questão de entender
que hora que começa e que hora que termina o trabalho, né? Porque você está dentro do ambiente da sua casa e isso tem horas que fica um pouco confuso, principalmente na questão do horário, né? Você meio que se isola e começa a trabalhar, quando você vê já é 8, 9, 10 horas da noite e você continua trabalhando. O que que a gente, o que que eu poderia fazer para poder administrar um pouco melhor esse tempo dentro do home office? Essa é uma questão muito delicada, né? Porque a gente agora já existem pessoas que já trabalham em home office e já tem essa dificuldade, mas o número de pessoas em situação de home office aumentou muito, então a necessidade aumentou, né? E é muito importante, assim, você definir, buscar definir, você mesmo definir um horário de trabalho para você. Né? Não é porque você está em casa e que o seu notebook está ali, que geralmente é a ferramenta de trabalho atual, né? Que Sim. você tem que ficar ali naquilo o tempo todo. E até mesmo o momento, assim, a hora do almoço, a hora do lanche, que você geralmente no trabalho faria uma breve pausa, você buscar fazer essas pausas e nesses momentos seguir a dica anterior. Parou para almoçar? Não olha notebook, não olha. Gente, ó, tô saindo para almoçar. Buscar você seguir esse seu cronograma para tentar fazer o que acho que é Jordano o nome perguntando, para desligar um pouco do trabalho. E no momento, eu falei até dos intervalos, né, de almoço ou de café da tarde, e à noite principalmente. Porque, como você disse, às vezes no seu expediente, que eu já nem sei se a gente pode chamar normal, mas no seu expediente É. anterior, que eu não sei se vai voltar ao normal, então o expediente anterior encerraria às 6 horas, não sei, e agora você se vê às 8, às 9 ainda ali no computador, né? Trabalhando. Se estivesse no computador fazendo outra coisa, jogando, tudo bem, mas está trabalhando, né? Então, por mais que acabe estendendo um pouco, talvez você não consiga mais parar às 6, mas tentar parar assim às 7, quando for chegando um horário já estipulado aí por você, né? Por cada um, o horário que for melhor, você já ir se colocando em clima de ir encerrando. Eu tô parando. Lembra que eu falei de você fazer uma tarefa? Se você tem 3 tarefas de trabalho, você conseguir concluir uma, já começa a colocar o seu pensamento e a sua energia. Não estou encerrando essa parte. Quando eu acabar essa parte, eu vou parar. E já começar a ir se desligando. Mesmo que ainda terminando o trabalho, já ir se desligando, sabe? E quando vamos, né, nesse exemplo de uma tarefa encerrada, encerrou aquela uma tarefa, passou um pouquinho das 6, terminou 7, mas encerrou a tarefa e aí encerrou. Você só vai ver o resto amanhã, que é um outro horário que você vai seguir, né, no outro dia e tentar nesse momento. Encerrou, voltou para a sala, foi ver filme, foi brincar com as crianças, né? Foi fazer alguma coisa, fazer isso por inteiro também, sabe? Sem se preocupar com, o que será que eu vou fazer amanhã para resolver aquele negócio do trabalho? Porque aí você não brinca direito com as crianças e nem resolve o problema do trabalho, Exato, né? exato. Então, assim, tá fazendo o trabalho, tá com foco no trabalho, encerrou o trabalho, foi jantar com a sua esposa, foi brincar com seus filhos, ou sei lá o que você for fazer, né? Fazer uma live com os amigos, tá ali prestando atenção no que você está fazendo ali. Que essa é uma ótima ideia, assim, para se desligar do trabalho e conseguir assim, ter uma boa saúde mental em home office. Ah, bacana. Outra coisa interessante também, deixa eu só achar aqui as perguntas. Vamos lá. Qual a melhor maneira de lidar com a crise? A crise é inevitável, né? Então a gente não pode fugir dela. É o que você falou na pergunta, a gente tem que lidar com ela. E aí a melhor maneira, primeiríssima coisa, não foque no problema. A gente tem tendência, nós seres humanos, todos temos tendência a olhar as coisas pelo viés negativo.
a gente tende a ver que tudo vai dar errado, que a gente tá indo muito mal, que as coisas estão indo de mal a pior, que o Brasil está decaindo e que a gente está mal e a gente só consegue ver isso e ver isso. Aí a gente vai ver noticiário, a gente também vê isso e a gente vai absorvendo tudo isso, né? Sim. E começa a não conseguir ver nada além disso, do negativo, né? E quando a gente se concentra em alguma coisa, a gente reflete isso na nossa vida. Então, se você se concentra em negatividade, se você se concentra a sua atenção no problema, ele só vai aumentar. Quando eu digo para não concentrar no problema, não é ignorar o problema. Ele tá ali, ele existe, mas se você só olha para ele, você não vê nada além dele. Então, é começar a buscar solução. O que eu posso fazer, né? Em relação a esse problema, como que eu posso me situar, como que eu posso melhorar, como que eu posso ficar minimamente bem, porque eu não posso dizer que todo mundo vai ficar otimamente bem, mas minimamente passando por essa fase. Esse é o primeiro ponto, não focar no problema. Considerar que ele existe, mas não ficar só nisso. E em segundo ponto, tem até um trocadilho que eu postei recentemente na minha página, que é crise, se você tira o S, né? E é justamente um grande ponto da crise, criar. Porque a crise, ela tem dois vieses. O viés do risco e o viés da oportunidade. E que acontecem quase que simultaneamente, né? A gente que vai cuidar de qual parte que a gente vai se fixar. Por que eu tô falando que é risco e oportunidade? No momento de crise, você sente insegurança, a sua zona de conforto está sendo mexida, você estava indo tudo bem, estava tudo ok, ou mesmo que não estivesse tudo bem, mas estava tudo dentro do que eu esperava, estava tudo ali certinho, a minha prática, a minha rotina era essa, era toda diferente do que eu estou acostumada. E aí, de toda a sua segurança em risco. E isso provoca ansiedade, provoca temores, enfim, né? Desconforto, medo, todas essas situações que tantos de nós passamos, né, no momento de crise. Mas ao mesmo tempo que você está diante de uma coisa que você não esperava e de um novo que te põe em risco, né, minimamente em risco, você também tem a possibilidade de se desenvolver. É um momento de oportunidade. É a hora de você criar coisas que talvez se tivesse dentro da sua rotina, você nem ia se colocar a pensar. Você não ia pensar em possibilidades para fazer uma live se não tivesse demanda de estar se comunicando com as pessoas por outras formas que não pode mais ser pessoalmente, por enquanto. Né? E agora, com certeza, provavelmente quando a gente puder voltar a se encontrar e se abraçar, estarmos juntos sem máscaras, vão continuar as lives, porque elas se tornaram possibilidades de comunicação, possibilidades de acesso, né? Então, assim, o momento da oportunidade diante de uma crise é a gente que percebe quando não olha para o problema, quando a gente olha para a solução. A gente busca a solução. A solução não cai do céu. Mas se a gente não está buscando, ela não vai aparecer. Se eu não estou procurando resolver um problema, isso não vai acontecer. Então eu posso assim, nossa, mas eu já estou procurando possibilidades e não consigo encontrar. Continua procurando. Uma hora, pesquisa, pergunta, uma hora você vai conseguir. Agora, se você para e não procura, vai continuar sem, vai continuar só com problema, né? Então, assim, é abrir a mente. Para lidar com a crise, é abrir a mente e se permitir se reinventar. Abrir as possibilidades que puderem, que estiverem dentro aí da sua realidade. Eu acho que não deixar também o medo, né, e todas essas situações que a crise te impõe, te paralisar, né? Porque tem duas situações que eu acho que acontece muito aí também. A questão de ou você se paralisar ou você tentar fugir do problema, né? Você ou fica paralisado, não faz nada e só vê aquilo aumentar, ou você tenta não ver, tentar tapar aquilo. Numa última live que eu tive agora com o Wilson Júnior, eu estava falando com ele o seguinte, que a gente não pode, como empresário, como gestor, como colaborador,
ficar com medo do bicho-papão, que é a crise e as dificuldades, e tapar a cabeça com o cobertor. Você precisa tirar o cobertor da cabeça, encarar o problema, encarar o bicho-papão, encarar seus medos de frente, né? E quando você faz isso, eu acredito que você tem uma disposição e um procurar o que você falou aí, sair, parar de procurar só o problema, mas procurar realmente o que eu posso fazer para resolver aquele problema. Como que eu posso enfrentar aquele problema? Porque todo problema, na maioria das vezes, tem alguma solução. A gente quer que seja, mas ela vai ter uma solução, né? Outra coisa que eu queria aqui também... Agora eu tô vendo. Ah, sim. Pode perfeito. Não, é isso que eu tava falando, né? Eu acho que é muito importante isso que você falou, da gente entender que a crise não é só essa, a crise não é só o Covid-19, né? Você tem crise financeira, você tem crise emocional, você tem crise existencial, você tem inúmeras crises durante sua vida inteira, né? Então, aproveite a crise que a gente está passando aqui do coronavírus para se reinventar e criar aí meio que uma proteção para as próximas crises, né? Exatamente. Um modus operandi para que na próxima crise eu não sofra tanto, eu não fique tão abalado quanto essa que a gente está passando agora, a gente está tendo, né? Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre manter o equilíbrio diante das dificuldades. Como que a gente consegue isso? A primeira coisa que muita pessoa pode pensar é que é impossível, né? Como que diante de uma dificuldade eu vou manter o equilíbrio? Mas não é impossível. A primeira coisa é você não se deixar levar pelo desespero. A própria palavra diz, né? O desesperado não espera nada, ele perdeu a esperança. Se você partir a palavra, é desesperança. Então, se você está desesperado, você não está esperando acontecer nada. E se você não está esperando nada, nada acontecerá. Exatamente. Até se acontecer uma possibilidade, passou diante dos seus olhos, ou alguém te deu uma dica, mas como você está desesperado, olhando para tudo e não vendo nada, você não vai perceber a situação, a oportunidade passando. Né? Que a gente falou, crise é risco e oportunidade, mas você tem que estar atento, tem que estar buscando oportunidades. E se está desesperado, você não vê. Então, a primeira coisa para manter o equilíbrio é buscar não se desesperar. Né? Continuar, manter a esperança. E manter a esperança não é ser romântico, achar que vai ficar tudo bem, isso vai passar como você disse. Não é ignorar a situação, mas é se manter firme, continuar buscando porque você acredita que vai se modificar a partir do que você faz, não que vai cair do céu a solução. De repente, toda crise vai passar. Né? Então, não ficar desesperado, mas considerar a situação, né? Então, não, e outra, quando você está desesperado, você só consegue olhar para o problema, que é o que eu falei anteriormente, que não é uma dica, não olhar para o problema. Você, quando está desesperado, você só vê o problema e só vê o lado negativo. Então, respira fundo, tenta colocar a cabeça em ordem, ver qual é a realidade para não se desesperar. Né? Pode não estar tudo ótimo, mas vai ficar e você está buscando melhorar. Essa é uma dica. E a outra questão é aplicar uma regrinha que eu falo eu falo e muitos outros psicólogos também falam, que é a regra do semáforo. O semáforo tem 3 sinais, né? Vermelho, amarelo e verde. Pare, atenção e siga. E aí, esse pare é para sentir. Chegou a crise, a sua empresa está com problemas, você pessoalmente está com algum problema, e aí
para e sente isso que está acontecendo. Não é para achar que tudo lindo, vai passar. Não, tá ruim, tá difícil. Eu reconheço a dificuldade, eu sofro com essa dificuldade, eu sinto dor, queria poder fazer mais e não posso. Sinta isso, sabe? Como você falou, a gente tem que encarar o bicho-papão, é sentir, é vivenciar o que esse bicho-papão te proporciona, né? Essa situação de dificuldade. Depois que você sente, que você para e sente isso, você presta atenção, que aí seria o sinal amarelo, né? Você presta atenção à emoção que você está sentindo, porque às vezes a gente sente, não reconhece, não percebe tudo que está acontecendo, a situação da nossa empresa, a gente se vê acontecer, então presta atenção na realidade, o que está acontecendo nesse momento, sem se preocupar muito com o que vai acontecer, meu Deus, daqui ano que vem, porque agora não adianta pensar nisso, você não vai dar conta do que vai acontecer ano que vem ainda. Pensa no agora, o que está acontecendo agora, e sinta, depois que você parou e sentiu, perceba esse agora e aceite a situação. A situação é essa, eu tenho isso, tenho que agir dessa forma, vou ter que, né, colocar alguns empregados em férias, vou ter que. Essa é a situação. Eu queria, eu não queria. Mas eu preciso aceitar a realidade, não fugir dela, como você mencionou, né? Sim. Não lidar com a situação. E depois vem o sinal verde, que é o seguir. E aí, como que segue? Se você sentiu a primeira emoção, né? Sentiu nervoso, ficou angustiado, mas conseguiu perceber isso e conseguiu lidar com isso, você não fugiu do problema, você buscou soluções para esse problema e agora você começa a respirar aliviado, é o momento em que você pode seguir, já com um novo aprendizado, né? Mais maduro, né? Pessoal e na sua empresa. E você pode, a sua ansiedade vai abrandando, porque você começa a perceber que está começando a dar conta da situação, ou já dominou tudo, já está dando conta legal da situação. E aí você pode continuar o que você já estava fazendo de uma forma melhor, ou ainda se reinventar, reinventar o seu serviço, criar uma nova possibilidade para a sua empresa, para os seus funcionários, né? Ter essa sensação de que você conseguiu fazer alguma coisa e seguir, né? E esses semáforos, se a gente estiver no trânsito, a gente encontra vários semáforos, na verdade. Aqui em Talcara não muitos, mas em outras cidades a gente encontra vários semáforos. E isso é cíclico, sabe? Na nossa vida também. Não quer dizer que eu parei, senti, consegui lidar com essa situação específica, consegui seguir e nunca mais vou ter problema. Tolinho, claro que vai ter que parar, vai ter que sentir de novo, prestar atenção, respirar fundo e conseguir lidar com a situação e seguir novamente. Mas lá na frente tem outro sinal, a gente vai ter que parar de novo. E assim é a nossa vida, né? É assim, como você disse, agora é um problema financeiro, depois pode ser um problema de saúde, pode ser um problema emocional, enfim. E você vai estar, você vai exercitando isso, sabe? Percebe a situação, para, sente, percebe, segue em frente. E você vai aprendendo com isso, né? Aos poucos, você já não vivencia uma crise da mesma forma que você vivenciou a anterior. Ainda vai vivenciar a crise, mas já vai ser diferente. Exatamente, exatamente. Eu acho o seguinte, eu acho que não potencializar isso, né? Eu acho que, tipo assim, é primordial não potencializar o problema, não fazer com que ele fique maior do que ele realmente é. E quando você perde o controle, você fica desesperado, você não consegue analisar o problema, né? Levando aqui para o meu mundo aqui de empresa, de gestão, como você tem uma empresa, não sabe quanto que ela vende, não sabe quanto que ela tem de despesa e simplesmente está vendo que não tem dinheiro para pagar as contas. Aí você ou entra em desespero e perde tudo, ou analisa, né, vê como que vê qual realmente o problema, vê quais os gargalos que tem no negócio, ver o que pode ser melhorado e toma as atitudes para que você consiga passar por aquilo. Então, eu acho que essa dica que você está dando aí não são só
para pessoas, mas para empresas. Isso é muito importante, a gente Sim, com entender certeza. que potencializar problema e se desesperar na frente deles não leva a, Não. a lugar nenhum, né? A gente É, tem e tem um uma... ponto importante que eu queria citar sobre essa questão do equilíbrio, só para fechar, em Uhum, relação pessoal, mas eu estou falando também, principalmente até para a questão das empresas, mas a gente sempre consegue trazer também para o lado pessoal, sim, né? Mas é importante, assim, você não ser prepotente, não querer dar conta de tudo sozinho, sabe? Você carrega o mundo, não, deixa que eu resolvo esse problema aí da minha empresa, eu vou dar conta, eu tenho que me virar, agora eu vou ter que fazer, e, né? E a pessoa começa a se sobrecarregar, e aí que não consegue ver solução mesmo. Então, assim, né? divide as suas impressões, fala que tá difícil, né? Tenha um parceiro com quem você possa trocar as suas impressões, pedir opiniões, buscar trabalhar em conjunto, porque principalmente numa situação de crise, você precisa de apoio, precisa de compartilhar, né? Por isso até que nós psicólogos fazemos muito esse papel de dar apoio numa situação de crise, porque sozinho é muito difícil dar conta de uma crise. Exatamente. A Dana Alves, ela fez uma pergunta aqui para gente. Alguma dica para ajudar amigos e parentes que estão passando por crises, por estarem sobrecarregados com essa nova rotina de home office? Pelo que eu entendi é o seguinte, eu tenho uma pessoa na minha casa que está fazendo home office, né? E está sobrecarregado com esse home office. O que, que eu, que estou ali no convívio dele, posso fazer para tentar ajudar em minimizar essa questão aí, dessa mudança de hábito dessa pessoa? É muito legal que você tenha na família uma pessoa como ela, preocupada em te ajudar, né? Porque nem sempre as pessoas da casa estão, né, assim, envoltas em querer proporcionar um bom ambiente para você, que você consiga se sentir menos sobrecarregado por causa do home office. Então, só dela já ter a intenção de melhorar a vida de um familiar dela, essa já É é muito uma legal, né? dica, se Exato. demonstrar preocupado, né? Só da pessoa saber. Mas aí que tá, você se mostrar preocupado, você também tem que ter cuidado para não atrapalhar, né? A pessoa tá trabalhando, tá em casa, mas tá trabalhando. E assim, eu não sei se tem uma dica específica. Eu acho que porque os trabalhos em home office não são todos iguais, cada um tem Sim, sua particularidade, né? Mas eu acho que sim. a principal dica para esse familiar que quer ajudar perguntar para ele, sabe? Querido, não sei para quem seria esse familiar. Tô vendo que você tá trabalhando muito. Você quer que eu já alguma coisa pronta para você? O que que eu posso fazer para te ajudar? E essa pessoa vai falar. Às vezes ela vai dizer nada. Não precisa fazer nada não, mas só de saber que você tá com a intenção de ajudá-la, ela já vai se sentir ajudada, né? Busca fazer silêncio na casa, no momento que o outro está trabalhando. Mas assim, o principal é isso, pergunta para a pessoa, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Porque aí você não corre o risco de estar ajudando errado, né? Que às vezes a gente quer ajudar tanto que acaba atrapalhando. Exato. Não, e isso que você está falando também, eu sinto como uma forma de carinho, de preocupação, né? E isso é muito bom, né? Você sentir que a pessoa que está ali do teu lado, que está te vendo que você está com uma carga de trabalho muito grande e tem essa preocupação, esse zelo, né? De te perguntar, né? Mesmo que você não esteja precisando de nada, te perguntar, né? Você está precisando de alguma coisa, isso é muito importante, né? Esse tipo de relacionamento que eu acredito, não sou especialista, mas acredito que traz aí a saúde mental, que faz a gente conseguir ter equilíbrio para ter tomadas de decisão, né? E Vamos traz a aqui, a saúde gente tem mental para uma... ambos, né? Tanto para quem se sente Exato, ajudado, quanto para quem pode ajudar, né? exato. É bom para as duas partes. Eu falo o seguinte, eu penso que o relacionamento humano é uma troca. Você sempre está trocando alguma coisa com as pessoas que você está se relacionando. Então, se eu levo coisa boa para a pessoa que eu estou me relacionando, fatalmente eu também vou conseguir coisas boas, né? Então, se eu estou estressado e eu sou ríspido e eu
e eu não tenho muita paciência por conta de N problemas, a gente tem que procurar mudar isso, porque se eu crio um hábito de ser grosseiro, de falar com o colega de trabalho de uma maneira assim mais dura, isso faz com que a pessoa que está lá do outro lado, ela não consiga retribuir você de uma outra forma. Então, essa questão do relacionamento, eu penso muito, tipo assim, eu não vou falar, eu vou fazer alguma coisa com o outro que eu não queira que faça comigo. Né? Eu acho muito importante isso de se colocar no lugar do outro, né? Sim, e a empatia é uma das chaves, assim, pra gente conseguir ter um bom relacionamento, né? Tentar se colocar no lugar do outro. E ontem eu vi uma live com a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, e ela ainda falava assim, você tentar se colocar no lugar do outro, no mundo do outro. Porque não adianta você querer se colocar no lugar do outro pensando no seu mundo. Porque o outro não vive o mesmo mundo que o seu. Então, se colocar no lugar Exato. do outro é pensar nele, como seria no lugar dele mesmo, na vivência dele, né? Para conseguir ter um bom relacionamento, né? Conseguir ajudar, né? Nessa da ajuda, conseguir ajudar sem estar invadindo espaço também, né? Se a pessoa falou, não, eu não preciso de nada, ainda naquela questão que você ofereceu ajuda. Não preciso de nada. E aí aceita, não fica, mas tem certeza? Não quer que eu faça nada? Não quer? Porque aí você também já começa a ultrapassar limite e provocar uma resposta que talvez você não queira ouvir. Porque você Exato. tem que saber se comunicar, né? A, a Farma, com contabilidade, está perguntando aqui, Ilza, existe algo que podemos fazer para melhorar o home? Pergunta em relação ao ambiente diário. Acho que a gente já Eu falou um acredito. pouco sobre isso A também, gente já né? falou um pouco disso, tentar buscar você delimitar um horário, ainda que não seja o mesmo horário, eu tô até repetindo um pouco, né? Ainda que não seja o horário específico, como era no trabalho antes, que passe um pouquinho, ou que comece mais tarde, porque às vezes em casa você não vai começar às 7 horas da manhã, vai começar às 8, né? Tentar você estipular o seu horário e seguir esse horário que você estipulou. Também isso é muito importante. Porque não adianta você estipular um horário de começo e de fim e não começar na hora que você se propôs e terminar na hora que você se propôs. Vai deixando correr. Aí também você não vai ter um bom ambiente de home office em qualquer horário que for. Não, e outra coisa, uma coisa que eu faço aqui, que me ajuda muito, é o seguinte, é, de hora em hora eu levanto, eu estico um pouco as pernas, eu vou pegar uma água, eu procuro fazer a mesma coisa que eu fazia quando eu estava no Sim. escritório. Né? Se eu tinha aquele hábito de ter aqui minha água e a minha água acabou, eu levanto, vou lá, pego a água, volto, paro para tomar meu café à tarde. Isso para mim está me ajudando muito, por conta de que se você não se policia em casa a respeito disso, você começa a tomar pouco líquido, você aí começa a não só ter problemas Com emocionais, você certeza. também começa a ter problemas de saúde, porque Sim. você se alimenta mal, não tem horário para se alimentar, não toma bastante líquido, que é muito importante, principalmente quem está de home office, está trabalhando sentado o dia todo, então é importante de hora em hora dar uma levantada, esticar um pouco as pernas para poder melhorar isso Sim. aí, né? Essas paradas, até no trabalho, como você disse, são importantes. Eu até não citei por isso, porque isso já faz parte de uma rotina de trabalho. É claro que em casa você não vai fazer uma parada e vai ver um filme no meio da tarde em que você Sim, está claro. trabalhando. São paradas de um tempo pequeno. E uma coisa interessante que está me ocorrendo aqui agora, eu vi lembrei da pergunta da Andrea, e a Andrea é minha amiga, uma Aham. coisa legal que ela faz, assim, é de
ela não vai trabalhar de pijama. Eu sei que não só ela, outras pessoas, mas eu me lembrei por causa dela, sabe? Eu sei que você tá em casa, mas se você vai começar o seu dia, vai trabalhar, sabe? Tira o pijama, sai da cama, se Sim, penteia. Se for uma mulher e quiser passar um batonzinho, alguma coisa para dar um up, né? Isso não só melhora o seu aspecto físico, quanto também sua autoestima, né? Como que, se você vai trabalhar de pijama, parece que você ainda não acordou direito, já não vai trabalhar direito, ainda tá com a cama nas costas, né? exato. Então tentar parece que é uma simples roupa, mas ela tem um significado. É a roupa que você põe para dormir. Como você vai Exato. trabalhar com a roupa que você põe para dormir? Isso é assim, é um detalhe mínimo que está ligado à saúde mental também, porque você muda o seu estado emocional, né, dependendo de como você se prepara para o trabalho. Claro que você não precisa, né, colocar um terno, né, colocar a roupa mais social que você tem para trabalhar no home office, mas minimamente se preparar para isso, né, se arrumar. É criar um hábito, né? É igual eu tenho um hábito, eu acordo, eu vou pro banheiro, tomo meu banho, eu faço ali, escovo meus dentes e vou, tomo meu café lá com a minha família, coloco a minha roupa de trabalho e entro para minha salinha aqui, para o meu escritório, fecho a porta, ali eu estou ligando a chave do, do Denner que está trabalhando. Na hora que eu saio Isso. dessa sala, eu estou desligando ali a chave, né, dessa pessoa que está trabalhando. Então eu meio que já tenho eu já consegui criar o meu local para poder saber quando que ali, se eu estou ali, eu estou trabalhando. Até minhas filhas, Isso. eu tenho duas filhas pequenas, a Alice e a Laura, um beijo para elas, têm 5 anos, e elas falam, não pode fazer barulho, o papai agora está no horário de trabalho dele, né? Que Então, é graça. legal que a gente já conseguiu levar meio que uma rotina para a casa toda, para a família toda, né? E, e o único problema que eu estou tendo ainda é a questão dos horários, né? Porque eu estou indo ainda, por conta de estar adaptando a agenda e tudo mais, ainda estou indo aí até bem tarde ainda. Mas Sim. tá funcionando, tá bem bacana. Outra coisa que eu queria ver com você aqui, Elilza, algumas dicas práticas e úteis para atravessarmos esse momento de mudança, né? Certo. Eu acho que eu já fui ao longo da nossa conversa dando algumas dicas, mas eu acho que eu queria sintetizar algumas, assim, até mais voltada para as empresas, né? Para pessoas que Sim. oferecem algum serviço, né? Não só empresa, mas se você fornece algum serviço menor. Assim, eu quero lembrar que todas essas dicas que eu tenho dado aqui, eu falo nelas como exercício. Né? Não é como exercício da escola, que você faz, resolveu, pronto, vamos pro próximo. Mas tipo um exercício de academia, aquele que você faz, várias séries, várias repetições. Então você vai se exercitando. Não quer dizer que você aprendeu a lidar com uma situação que você nunca mais vai precisar se exercitar com aquilo, né? Ninguém melhora assim da noite pro dia. Então são exercícios, sabe? Todas essas atividades, toda essa questão da prática, do horário, de trocar de roupa, é exercício todo dia. Você vai se exercitar até um dia que isso vai ser natural. Você vai já seguir o horário certinho, já vai conseguir trocar a roupa sem muito esforço, enfim, né? E seguindo todas as dicas. Mas nesse ponto, assim, mais para as empresas poderem seguir, né? Já tinha dito sobre não só olhar para o problema, que isso eu acho que é essencial, é o primeiríssimo ponto em qualquer crise que você esteja passando. Investir seu tempo em entender as necessidades das pessoas nesse momento e qual é a melhor forma de atendê-las dentro daquilo que você faz. Né? Não adianta você querer inovar a sua empresa se você não entende que necessidade que você precisa suprir. Então, investe seu tempo em pesquisar sobre o que o seu público está precisando, qual é a necessidade nesse momento e o que você pode fazer para atender melhor nesse momento, né? Outra coisa, ao invés de focar nas notícias e nas estatísticas atuais, que são negativas, a gente está vivenciando por uma crise
mundial, né? Nem é só da nossa cidade, não é só do estado, do Brasil, é uma crise mundial. E é claro que as estatísticas vão ser negativas, tanto em relação à saúde, quanto em relação a crescimento financeiro. No caso, está caindo, né? Não está subindo muito. É, Mas não foque nessas notícias. Crie um repertório pessoal. Mas não é ignorar. Considere a existência desses dados, que são importantes a gente considerar, mas busque um repertório de informações para além disso, né? Busque outras informações, converse com as pessoas e principalmente para as empresas. Liga para o seu melhor cliente, para um seu parceiro e troca ideia com ele, ouve, sabe? Não precisa já ligar já com uma solução. Mas falei aí, seu fulano, como é que o senhor tá? Como é que estão as coisas? Deixa ele falar que ele está passando, ouve e anota. Porque daquilo ali, às vezes você olhando aquilo novamente, você vai ter uma ideia de às vezes atender o seu João e atender outras pessoas também, né? Então, sim. faça esse networking com seus clientes e com seus parceiros, porque às vezes você está buscando solução, mas não está recolhendo informação. E aí não vai vir muita coisa nova do mesmo lugar, né? Lista essas possibilidades e vê qual que está dentro da sua realidade de atuação, porque também não dá para a gente ver todas as probabilidades, tudo que é preciso fazer e querer fazer tudo. Não dá para ser assim, né? E também muito importante, busca não comparar a sua empresa com outra. Ah, porque a empresa tal fez isso, a empresa tal. Se você acha que foi um bom serviço, que você também pode oferecer, ok, mas por você, não porque o outro também fez, né? Às vezes eu tenho uma empresa que está fazendo algo e fala, ah, mas a nossa não está fazendo isso, porque não, cada um tem um serviço. Então busca não fazer essas comparações, a não ser que seja para colher informação, mas não para se diminuir enquanto um serviço, enquanto uma empresa. E principalmente também não use a situação do vírus para não se reinventar. Não vale dizer que a nossa empresa caiu, não conseguiu ter ideia por causa do vírus. Ah, tinha um vírus. No meio do caminho tinha um vírus. E no meio do caminho tantas coisas tem além de um vírus, né? A gente não usem o coronavírus, a não ser que você adquira e tenha que parar oficialmente para cuidar da sua saúde, para não Sim. reinventar a sua empresa. Eu acho que essas são assim umas diquinhas boas para as empresas. Pô, bacana. A gente está aqui por 4 minutinhos para estar acabando, né? Isso aí que você falou aí é bem importante por conta de que o coronavírus ataca o sistema respiratório, não o neurológico. Então É verdade. a gente tem que entender que a gente precisa se reinventar, precisa fazer mais do novo, né? Para a gente conseguir superar tudo isso. Elisa, suas considerações finais aí para a gente estar encerrando essa live. Certo. Eu quero dizer assim para as pessoas, para fechar isso, primeiro, mais uma vez eu quero agradecer, né, e a participação do pessoal, dizer que assim, não tenha dó de você, não sinta pena de você e da sua empresa, que tá difícil para todo mundo. Ninguém precisa ser expert em tudo para começar a agir, mas precisa se movimentar para agir. Então haja, pense, saia do problema e começa a buscar a solução. E aqui eu não tô dizendo que é tudo fácil, né? Ah, gente, isso aqui que eu falei é só você seguir, tipo, receita, que não é receita, que vai resolver. Não é. É difícil, a gente tem que ter um esforço, tem que buscar a solução, isso gera trabalho, cansa, né? Mas é possível. É possível e você, depois que você encontra a solução que vai te ajudar, você ainda se sente mais satisfeito, se sente novo, né? E pronto para outra, quase. Então, assim, é um momento de evoluir, ainda que seja complicado, é possível. E seja grato, sabe? Agradeça até pelo momento da crise, porque a gratidão faz fluir energia positiva. E solução Exato, vem junto com energia positiva. Energia negativa não traz exatamente, solução. exatamente. Doutora Elisa, aqui, ó, muito obrigado. Você deu várias dicas super interessantes. Live de novo. E aquele abraço. Obrigado, Elisa. Fica com Deus. E tamo Eu que junto aí, tá agradeço. bom? Tchau, Tchau. gente.